Vamos então ao último grupo de erros. Eu separei aqui os erros que eu considero mais importantes. Deixei para o final, a nata, aquilo que só a elite dos empreendedores vão chegar nesse ponto do vídeo, porque realmente é a cereja do bolo. Deixei para o final de propósito. E para mim, sem a menor sombra de dúvidas, são os erros mais importantes que você deve evitar. Você deve fugir desses erros, você deve calibrar bem o seu cérebro para não incorrer nestes erros. Por quê? Porque eu considero que esses erros aqui são erros chave. É por conta deles que a gente comete todos os outros erros ou muitos dos erros que eu já citei aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Então é o 10º erro, o 11º erro e o 12º erro. Esses 3 erros são erros base. Eles estão na base do ecossistema dos erros, ok? O 10º erro é não saber vender e, o que é pior, não ter vontade ou desejo ou a cabeça de que você precisa aprender a vender. Se você não sabe vender, não tem problema. Agora você precisa aprender a vender. Você, como microempreendedor, é o primeiro vendedor do seu negócio. É a primeira pessoa a defender o seu negócio. É a pessoa que precisa ter uma noção mínima de como agarrar uma oportunidade que apareceu, como é que consegue converter um cliente em cliente assíduo, um potencial cliente em cliente, como é que consegue identificar uma boa oportunidade de negócio. Você precisa aprender a vender. Muitas vezes, eu sei, a gente pensa que vendedor é aquele cara chato, né? Aquele vendedor de porta em porta. Quando a gente fala de vendedor, a gente lembra logo daquele cara que batia porta a porta, chato, inconveniente, insistente, ou ainda do telemarketing, né? Aquelas pessoas que ficam ligando, insistindo, né? Às vezes até de forma não educada, né? Para que você compre um produto, para que você contrate um serviço. Tira isso da sua cabeça. Ser vendedor não necessariamente precisa ser inconveniente, é sinônimo de ser inconveniente, ser insistente. Não, pelo amor de Deus, ou uma pessoa mal educada. Não, pelo amor de Deus, tá bom? Ser empreendedor é ser vendedor. Pensa só, se a gente pensar no lembrar do Steve Jobs, por exemplo, né? O Steve Jobs era um grande vendedor. Ele era o cara que apresentava os produtos, os lançamentos da Apple. Quem não lembra daquelas palestras, daquelas sessões de apresentação do Mac Air, do iPhone e tudo mais. Então ele era um grande vendedor da própria Apple. Se a gente falar além de Steve Jobs, o Jeff Bezos é o vendedor principal da Amazon. Ele vende o negócio dele para o mundo, atraindo investidores, trazendo gente importante para a empresa dele. A gente pode citar o Bill Gates para a Microsoft. São todos excelentes vendedores. Então, se você não sabe vender, tudo bem, ninguém nasceu sabendo, né? Agora você pode aprender, você deve se colocar numa posição de humildade e correr atrás para aprender aquilo que lhe falta para que você seja o vendedor número 1 do seu próprio negócio, aquela pessoa que defende o negócio com unhas e dentes e faz e acontece. Se você quer você não defender, quem é que vai defender? Ok? Bom, o 11º erro é não encarar os erros, tudo que a gente falou aqui, os erros de um modo geral, como um processo natural de aprendizado. Sim, é verdade, você precisa encarar os erros de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila. A nossa sociedade, de um modo geral, nos educou a considerar erro uma coisa ruim, mas o erro, ele faz parte do processo. Se a gente pensar, por exemplo, numa criancinha que está aprendendo a andar, se ela tiver medo de errar, o que vai acontecer? Ela não vai se levantar nunca, ela não vai aprender a andar nunca. Então ela tenta levantar, ela cai, ela levanta de novo, ela cai, é um processo, ela vai aprendendo com os erros dela, vai aprendendo a se equilibrar, até que uma hora ela sai andando, ela consegue andar, consegue se equilibrar, e mesmo assim ela ainda cai algumas vezes, ela vai aperfeiçoando, então ela se transforma com o tempo em um exímio andador, né? Se eu posso chamar assim. Então faz parte do processo, os erros fazem parte do processo. A gente tem que compreender os erros de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena, tá? Faz parte. Você como empreendedor, você vai cometer erros. Se existe uma coisa que eu posso te garantir é que você vai errar. Sem dúvida, você vai errar. Se algum outro empreendedor, algum outro empresário disse que não erra, não, eu não erro não. Mentira, é claro que ele erra. Ninguém é perfeito no mundo dos negócios. Até os maiores cobras criadas que existem aí do mundo empreendedorístico, eles cometem erros, não tem como, tá? Então, se errar é um fato que vai acontecer ao longo da sua jornada, o mais importante não é se você vai errar ou não, e sim o que você faz diante de um erro.
O mais importante é que você aprenda com os seus erros. Você pode errar e é normal que você erre. Agora, o que não é normal, o que não é aceitável é que você cometa o mesmo erro 2, 3, 4, 5 vezes. Esse é o grande problema. Então, erre, aprenda com os erros e evite cometê-los, pelo menos os mesmos erros, no futuro. Vai chegar uma hora que você vai acertar muito mais do que errar. E é a partir desse momento que você começa a deslanchar, a ver resultados inimagináveis aí em sua jornada empreendedora. Ok? Então encare os erros como um processo de aprendizagem. É normal que você erre e é normal, inclusive, que os seus funcionários cometam alguns erros. Ok? É algo natural. A gente precisa aprender a conviver com os erros. O 12º erro do empreendedor, do microempreendedor, é delegar responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Não assumir para si a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua empresa e a sua empresa. Eu vou explicar melhor. Olha só. Você deve conhecer pessoas, não sei se você é assim, mas você deve conhecer pessoas que culpam o mundo pela sua situação. A culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é do mercado. Se você tem uma empresa, a culpa é do mercado, a culpa é do cliente, a culpa é dos funcionários, a culpa é de todo mundo, menos sua, né? Todo mundo é culpado, menos você, meu amigo. Se você decidiu ser empresário, se você decidiu se registrar como microempreendedor individual, anota aí o que eu estou te falando. Você decidiu naquele momento em que você é autor da sua própria vida. Você escreve o seu destino, você decide os próximos passos que a sua vida e a sua empresa seguirão. Então você não é uma pessoa passiva que é uma vítima das circunstâncias, é uma vítima do governo, é uma vítima da sociedade, é uma vítima, né? Coitado, ele é levado pelo rio da vida. Não! Quando você decide empreender, você está tomando uma decisão existencial, a decisão de que sim, você consegue pegar a caneta da sua própria vida e escrever a sua própria vida. Se esta é uma verdade, a culpa das coisas que acontecem à sua empresa não é dos outros. Não, a culpa é sua, né? Ah, o funcionário que cometeu o erro, então a culpa é do funcionário. Não, a culpa é sua, porque você talvez não tenha dado o treinamento adequado a esse funcionário, você não tenha atualizado esse funcionário, você não tenha, de repente, até contratado a pessoa certa. Pode ser. Em última análise, a culpa é do funcionário, você que contratou esse funcionário. Então a culpa é sua por ter contratado o funcionário errado para aquele negócio, para aquela função. Ah, a culpa é do mercado. Talvez a culpa seja sua porque de repente não calibrou bem a sua empresa, não pensou em estratégia de marketing, não pensou em todas as circunstâncias envolvendo o seu negócio. Ah, o cliente está reclamando, a culpa é dele, que ele é um reclamão. Não, como é que você pode dedicar tempo para aquele cliente fique satisfeito, né? O que você pode fazer para aumentar o grau de satisfação daquele cliente? Ou ainda, talvez a culpa seja sua porque você não prospectou os clientes adequados ao seu negócio. Acabou prospectando clientes que não são adequados ao seu negócio e agora está tendo que enfrentar uma série de desafios. Por quê? Porque o cliente não deveria ter comprado contigo. Você conseguiu o cliente, mas não era aquele tipo de cliente que você queria. Então, em última análise, é sua. Você calibrou mal o marketing e o comercial do seu negócio. Então, como empreendedor, você precisa assumir o compromisso consigo. É um compromisso de mindset. Você precisa assumir o compromisso de que a responsabilidade pelo que acontece é sua, totalmente sua. A grande questão é, errou? Tudo bem, a culpa é sua. Agora vai lá, conserta, aprende com esse erro, conserta o que foi feito, aprende e segue adiante, tomando decisões cada vez mais embasadas, decisões cada vez mais assertivas, decisões cada vez mais corretas para levar o seu negócio a um destino triunfal no futuro. Ok? Então, assuma a responsabilidade, não delegue essas responsabilidades, não fique culpando o mundo pelo que você tem, muito pelo contrário, assuma as rédeas, pegue a caneta da sua própria vida, da sua própria empresa e escreva um futuro brilhante. Ok? Com este erro, eu vou encerrando aqui essa série de 12 erros que você deve procurar evitar ao máximo. Lembrando que este último erro aqui da responsabilidade é o erro essencial, porque dele, se você assume a responsabilidade, você vai aprender tudo o que você precisa e vai evitar incorrer em todos os erros que a gente citou ao longo aqui deste vídeo. Ok? Bom, este era o último erro, eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa série de erros, se você vem curtindo os vídeos do Instituto Montanari,
deixa o seu joinha, me ajude a levar essa informação de qualidade, que nos custa muito planejar um pouco os vídeos, definir os roteiros e tudo mais. Me ajude a levar, nos ajude, a equipe do Instituto Montanari, a levar estes vídeos para um número cada vez maior de pessoas. Eu tenho certeza que um número muito maior de microempreendedores dariam certo se eles soubessem esses erros, se eles não incorressem nesses erros, se eles tivessem consciência daquilo que eles precisam ter para que eles possam abrir aí as empresas, as suas respectivas empresas e obter cada vez mais sucesso. Para esse vídeo era só isso, me ajuda compartilhando, deixa aqui embaixo os comentários, se você tem um 13º erro, um 14º erro que eu não citei aqui, muito legal conhecer, escreve aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente terá um enorme prazer aí, quem sabe até no futuro, gravando um novo vídeo com erros adicionais que a gente não citou ao longo desse vídeo. Bom, para esse vídeo era só isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!